Walter Albano para relatar o processo 3 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, trato o processo de representação de natureza externa proposta pelo presidente da Câmara Municipal de Nova Ubiratã, o senhor Claudir Antônio Risso, em face do prefeito municipal do mesmo município, o senhor Valdenir José dos Santos, em razão de possíveis irregularidades na liquidação e pagamento de serviços relativos ao contrato de publicidade 34/2013, firmado com a empresa Lhan Publicidade Limitada. O referido contrato, senhor presidente, é oriundo do procedimento licitatório tomada de preços 2/2013 e tem como objeto a contratação de empresa de publicidade e propaganda para a criação e divulgação dos trabalhos relativos aos trabalhos institucionais do município de Nova Ubiratã. Aqui está ipsis literis e a redação não é adequada, a qual eu não posso modificar, que é o que está escrito lá no objeto. O representante alega a existência de despesas com publicidade não comprovadas por meio de notas fiscais, orçamentos e cópias dos serviços realizados, uma vez que, ao requerer à Prefeitura a prestação de contas relativa à realização dos serviços contratados com a referida empresa, foram enviadas à Câmara apenas algumas notas fiscais de serviços, não comprovando o montante já dispendido com a empresa. Informa também que os pagamentos realizados à referida empresa nos meses de maio a dezembro de 2013 alcançaram o valor de R$ 278.772, sendo que só foram apresentados comprovantes fiscais no valor aproximado de 50 mil. Foram citados nos autos os senhores Valdenir, que é o prefeito, o senhor Adilson, sócio proprietário da empresa de publicidade, o senhor Mauro Odinei, secretário municipal de administração, e o senhor Valdeci Antônio Barbosa, assessor de comunicação social local. Responderam à citação apenas o prefeito e o secretário de administração, sendo os demais considerados revés. Analisados os argumentos e documentos de defesa, a Secretaria de Controle Externo dessa relatoria manifestou-se pela procedência da representação. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer do Dr. Getúlio Velasco, opina também pela procedência da referida representação, com aplicação de multa aos responsáveis e ainda determinação. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. O representante alega que os serviços contratados com a empresa não foram comprovados, conforme já citei. Por sua vez, o gestor argumenta que essa irregularidade já foi analisada e sanada na apreciação do processo de contas anuais de 2013, do qual fui relator. Afirma também que os serviços foram executados estando todos documentados mediante notas fiscais. A SESEX dessa relatoria afirma em síntese que nem todos os serviços pagos estão contemplados pela respectiva nota fiscal e aquelas apresentadas, em sua maioria, não individualizam os serviços prestados e nem descrevem os períodos em que teriam sido executados, afigurando-se, por essa razão, inidôneas. Sobre a alegação do gestor de que a irregularidade fez parte das contas anuais de 2013, a SESEX discorda da defesa, por entender que não se trata da mesma falha, sendo a deste processo sobre a existência de supostas despesas com publicidade não comprovadas por documentação fiscal pertinente, e a daquelas contas trata de falhas na execução dos serviços. O Ministério Público de Contas adota igual linha de entendimento e opina pela procedência da representação com aplicação de multa ao gestor. Analisados os documentos juntados aos autos, primeiramente, concordo com o gestor de que a falha apresentada na representação
trata de assunto similar ao julgado nas contas anuais de 2013, ainda que o foco das irregularidades seja diverso. Naquelas, se discutiu a impossibilidade de realizar a certificação das despesas com publicidade, com o fim de atestar se houve promoção pessoal ou não, em razão de estarem ausentes os relatórios discriminativos das despesas. Aqui, nesse processo, se discute a própria ausência desses relatórios e de notas fiscais com as despesas devidamente discriminadas em orçamentos autorizados. Ora, para analisar a irregularidade daquelas contas, foi necessário verificar no meu gabinete, na minha relatoria, se os serviços pagos foram de fato executados, pois não chegaria à conclusão a que cheguei de que não houve promoção pessoal e sanar a falha, como foi o caso, sem ter realizado criteriosa análise da documentação acostada aos autos e verificado a sua idoneidade. Não bastasse tal conclusão, analiso também nesses autos as razões do representante e os documentos trazidos pelo gestor, observando que estes não diferem daqueles apresentados nas contas anuais. Verifico a existência de diversas notas fiscais cujo montante soma R$ 286.455,80, conforme quadro demonstrativo constante transcrito no voto integral, ou seja, acima do valor informado. E esses informes, senhor presidente, senhor procurador, eles constam em documentos no processo. Observe que algumas notas fiscais, apesar de não trazerem descrito o número do contrato a que se referem, são relativas aos serviços ajustados por meio do contrato 3413, pois sua descrição, embora genérica, está em harmonia com o objeto do contrato em questão. Além disso, porque só isso não seria suficiente, mas além disso, também constatei que nas respectivas ordens de pagamento consta o número do referido contrato. Dessa forma, entendo ser temerário afirmar que tais notas fiscais não se referem ao mesmo serviço ou que sejam inidôneas. É certo que não se pode negar que existem erros no aspecto formal dos documentos quanto ao procedimento discriminado das despesas, quanto ao processamento discriminado das despesas, mas entendo que tais falhas não são suficientes para afirmar que as notas fiscais sejam inidôneas, nem que houve desvio de recursos, não se verificando pelos documentos dano ao erário ou má-fé da gestão. Também foram anexadas ao processo cópias de diversos serviços publicitários realizados pela empresa. Por tais razões, discordo dos posicionamentos técnico e ministerial e submeto essa representação à apreciação e julgamento desse plenário, nos seguintes termos: não acolhendo o parecer ministerial e votando pela improcedência dessa representação externa, por considerar que os documentos trazidos aos autos, ainda que apresentem falhas formais, são hábeis a comprovar a realização e legalidade das despesas com a empresa de publicidade em referência. Não é uma síntese tão sintética, porque não foi possível pelo lenga-lenga da demanda, mas é o que eu pude fazer, senhor presidente, ao voto. Os conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo número 18.518, dígito 3, /2014. Relator conselheiro Walter Albano. Acórdão 51 de 2016. Resumo. Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, Câmara Municipal de Nova Ubiratã, representação de natureza externa acerca de irregularidades nos pagamentos e na execução do contrato 34 de 2013, cujo objeto foi a contratação de serviços de publicidade e propaganda para a criação e divulgação dos trabalhos institucionais do município. Julgamento pela improcedência, determinação à atual gestão da Prefeitura Municipal. Publique-se.